abrir a palavra no livro de Cânticos. Cântico dos Cânticos. Cânticos dos Cânticos. Está na mão, sim ou não? Capítulo 1, verso 1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Beije-me ele com os beijos da sua boca, pois melhor é o seu amor do que o vinho. Para cheirar são bons os teus perfumes, como perfume derramado é o teu nome. Não admira que as donzelas te amem. Capítulo 2, verso 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Versículo 10. O meu amado fala e me diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Versículo 16, capítulo 2, verso 16. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta seu rebanho entre os lírios. Capítulo 3, verso 1. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Capítulo 4, verso 1. Como és formosa, amada minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Capítulo 5, verso 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Ouvi a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, amada minha, pomba minha, minha imaculada. A minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Verso 6. Eu abri a porta ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e ido. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Capítulo 6, verso 10. O meu amado é alvo e rosado, o primeiro entre 10.000. Capítulo 6, verso 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Capítulo 7, verso 10. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias. Capítulo 8, verso 1. Ah, quem me dera que foras como meu irmão e que tivesse amamentado aos seios da minha mãe. Quando eu te encontrasse na rua, eu te beijaria e não me desprezariam. Versículo 7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, por esse amor seria de todo desprezado. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito de Deus possa falar em nossos corações. Entregamos nas tuas mãos, Senhor. Fala comigo, fala conosco, ajuda-nos, Senhor. Ensina-nos, estamos aqui para aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós estamos estudando na palavra de Deus sobre o nosso Cristo, Jesus. Ele é tudo, amém? Aleluia! Ele está em todos os livros da Bíblia. E vamos ver no livro de Cantares, um pouco entender de forma breve o livro de Cantares. Se der para terminar hoje, amém. Se não der, termina semana que vem. Cantares. Então, na verdade, você vai ver dois títulos, Cânticos dos Cânticos. Cântico dos Cânticos é o original hebraico. Cânticos dos Cânticos. Cantares de Salomão é latinizado. É quando Jerônimo traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o latim. Veio Cantares de Salomão. Então, Cantares é latinizado. Latim é a língua dos romanos. Era a língua dos romanos. E Cântico dos Cânticos é em hebraico. É o original, tá? Só o termo, o título já fala, Cântico dos Cânticos. Ele fez mais de 1000 cânticos. Então, esse é o Cântico dos Cânticos. Tá? Ele endereça esse cântico a uma jovem. Tá? Tem aí um trabalho entre eles, aí, um diálogo entre eles. O livro de Cantares de Salomão é um livro poético do Antigo Testamento.
Esse livro é também chamado de Cântico dos Cânticos de Salomão, porque esse é o seu título original, registrado em sua primeira linha. Cantares é o título latinizado. Esse título significa literalmente, vou botar aqui um pouquinho, significa aquele cântico que é o mais excelente de todos os cânticos. O autor e data, tradicionalmente, judeus e cristãos atribuem a autoria do livro de Cantares ao rei Salomão. Inclusive, o título do cântico, no primeiro versículo do livro, traz a inscrição Cântico dos Cânticos de Salomão. Muitos eruditos preferem dizer que quem escreveu Cântico dos Cânticos foi um autor desconhecido. Isso significa que esse autor pode ter sido o rei Salomão, como também pode ter sido outra pessoa, talvez até mesmo ligada ao rei de Israel. Mas o mais convencional é que foi Salomão. Provavelmente entre os anos 960 e 931 a.C., no reinado de Salomão. Capítulo 1, ele vai falar o amor do amado pela noiva, vai falar o amor da noiva pelo amado, a conversa entre o amado e a noiva. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de Hena, das vinhas de En-Gedi. Como você é linda, minha querida. Ah, como você é linda. Seus olhos são pombas. E já que a gente vai tentar explicar para os irmãos por que tem o livro de Cântico dos Cânticos na Bíblia Sagrada, tá? Como você é belo, meu amado. Ah, como você é encantador, verdejante é o nosso leito. No capítulo 2, a rosa de Saron. A gente fala, né? Jesus é a rosa de Saron. Na verdade, Saron é um lugar, é uma planície, é um lugar onde tem muitas rosas. Era um lugar que tinha muitas rosas. Então, ele está se referindo, né, no capítulo 2, eu sou a rosa de Saron. Na verdade, a rosa de Saron aqui, ela representa a igreja, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos? Na verdade, a mulher que está falando com ele aqui, que é a sunamita, ela está dizendo assim, eu sou uma rosa, sou apenas uma rosa, no meio de outras rosas. Aí no versículo 2, do capítulo 2, o Salomão, né, e fala para ela, não, qual lírio entre os espinhos, tal é a minha amada entre as donzelas. Ele está querendo dizer para ela, você não é uma rosa no meio das outras rosas. Você é como se fosse a melhor das rosas, como se as outras fossem espinhos. É isso que ele está querendo dizer para ela. Então, no capítulo 2, ele vai falar do amor da noiva pelo noivo, o amor e a reciprocidade, né? Um fala do amor, o outro responde. Vemos que diante das declarações de amor de seu amado, a amada diz que não passa de um lírio entre os lírios. Ela se vê como mais uma, alguém sem muita importância. Mas a resposta do amado muda tudo. Ele diz, como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre os jovens. Quer dizer, ela pensa que ela é uma como as outras e ele, na verdade, exalta a beleza e o amor que ele tem por ela. Ou seja, ela é muito especial, distinta, nobre, valiosa. É isso que ele quer ressaltar ali. Ela acrescenta vida e doçura a ambientes de dor, aflição, estupidez, arrogância. Ela é o contrapeso do bem. As poucas palavras do amado colocam a amada em um outro nível. Então a gente aprende aqui que, né, nós, falando humanamente falando, né, humanamente falando, que algumas palavras fazem bem para outras pessoas. Um bom elogio, né, uma boa colocação, você ajuda a pessoa que está numa situação difícil, principalmente no caso da esposa ou do marido, né? Então faz parte aqui também você levantar, ajudar na autoestima da pessoa. No caso aqui, ele está fazendo isso com a sua esposa. Devemos agir assim com o nosso cônjuge, encorajá-lo, fazer com que se sinta especial, bem confiante, valorizar seus sonhos, lutar por seus anseios,
Tudo isso deve fazer parte de um relacionamento saudável. Na verdade, nós vamos ver aqui que o livro de Cantares, né, o livro de Cânticos, ele é um livro que demorou para ele ser aceito no cânon hebraico e até no cristianismo mesmo, por causa da intimidade que tem entre o rei com a sunamita. Fala de sexo, fala de forma figurada, né, faz várias colocações. Mas por que esse livro foi aceito? Essa é uma pergunta interessante. Por que esse livro foi aceito no cânon? Pelos judeus, pelos hebreus, eles dizem que isso aqui retrata o amor de Deus por Israel. E para os cristãos, isso retrata o amor de Cristo para a igreja. E o amor que a igreja deve ter para com Cristo. A intimidade no relacionamento, né, do noivo com a noiva. No capítulo 3, a noite toda te procurei. Venha ver o rei. Muitos estudiosos concordam que a amada teve um sonho perturbador, onde não sabia por onde estava o seu amado, e ficou muito aflita por isso. Isso nos mostra que devemos ter um cuidado constante com os nossos cônjuges. O bem-estar físico, espiritual e emocional deles deve ter prioridade. Muitos relacionamentos promissores estão chegando ao fim por causa do descaso. Marido e mulher não cuidam mais um dos outros, não se importam. Isso não faz bem. Aí você vai ver também a questão lá no livro de Efésios, que ele fala que o relacionamento do marido com a esposa deve ser de tal maneira que a esposa deve respeitar o marido, mas o marido deve amar a sua esposa. Deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Depois, um pouquinho mais para frente, ele fala: grande é esse mistério. Então, o mistério do casamento, do relacionamento entre o marido com a esposa com o marido, na verdade, ele fala, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Mas ele coloca diante de nós, né, como se fosse assim, uma sombra daquilo que é o relacionamento entre Cristo e a igreja, Cristo e a noiva, Cristo e a amada dele. O relacionamento entre o marido e a esposa. Então, quando a esposa aqui quando ela está passando por um momento difícil, né, ela procura ele, não acha, ela fica preocupada. Então, significa que nós também devemos estar uns preocupados com o outro, se importando com o cônjuge, né, não querendo impor, né, o homem se impor ou a mulher se impor, não, tem que ter um equilíbrio ali. No capítulo 4, a beleza da noiva, venha comigo, fonte de jardim. O que mais? Vemos que o casal, com uma linguagem figurada, escreve um momento de intimidade entre eles. Ambos se utilizam de figura para descrever a beleza e o valor um do outro. É algo muito bonito. Vemos que a amada era uma fonte de refrigério para Salomão, um manancial. No capítulo 4. Ele fala no verso 1, como és formosa, amada minha, como és formosa, os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Ele vai elogiando ela, fala dos dentes, dos lábios, do pescoço, dos seios. Fala várias coisas a respeito da esposa. Vemos que a amada era uma fonte de refrigério para Salomão. Perto dela ele se sentia fortalecido, em paz, seguro, amado. Perto dela ele se sentia fortalecido, em paz, seguro, amado. Então você vê, né, a presença dela era prazerosa para o seu marido. Aí eu pergunto, a presença da nossa esposa é prazerosa para nós? Ou não? Ou puder ficar mais longe dela, melhor ainda. Aí está errado, né? O amado se foi, no capítulo 5. Ela diz no verso 2 que ela dormiu e ela escutou a voz do amado batendo, abre-me, abre-me, irmã minha, amada minha, pomba minha, imaculada. Mas ela demorou um pouco para abrir. No verso 6, eu abri a porta, capítulo 5, verso 6, eu abri a porta ao meu amado, mas o meu amado se tinha retirado e ido, e a minha alma se derreteu quando antes ele me falou.
Busquei-o e não o achei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Porque ela demorou um pouquinho para poder abrir. Vemos que o casal vivaz e apaixonado enfrenta sua primeira crise. A poesia do texto suaviza a intensidade do conflito. Mas foi intenso. Houve um conflito entre o casal. A indiferença da amada para com ele, por um momento, fez com que perdesse a paciência. E ele partiu. Ele foi embora. Quando percebeu, ela rapidamente o seguiu, mas não o encontrando, pediu ajuda para encontrá-lo. Momentos de tensão, certas crises e dificuldades são normais no relacionamento. Com o passar do tempo e o amadurecimento do casal, muitas coisas do início deixam de ser praticadas e a sensibilidade ao toque e ao amor parece diminuir. Né? Tipo assim, não há mais interesse, né? Vai esfriando. Porém, não podemos permitir que isso se instaure de forma que destrua o relacionamento. A maturidade dele nos leva a outros níveis de amor e não a morte dele, né? O tempo não deve deixar o casamento sem graça, mas acrescentar novos desafios. Né? Tem a música lá, o tempo não pode apagar, né? Não pode apagar. Mas em muitos casamentos já apagou faz tempo. Está só a cinza. Sonhos do início do casamento que ainda não foram realizados, viagens. Fala assim, pastor, não vai nem em Piranguinho comigo, viajar para onde? Morar em outro lugar, enfim, tudo isso deve ser considerado. A gente está tão desanimado que, para com isso aí é coisa para a nova geração. A velha geração já não tem mais nada disso. Mas aqui fala, né, do padrão que deve ser o relacionamento entre o esposo e a esposa. Eu sou do meu amado, capítulo 6, no verso 3. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Você é da sua amada, sim ou não? Ih, tá ruim esse negócio aí, tá feio. Você é da sua amada, sim ou não? A sua amada é sua? Ou não? Ih, tá meio fraco. A velhinha, coitada da velha. Só o pó da velhinha, né? Eu sou do meu amado, bela como Jerusalém, antes que eu percebesse, no versículo 11, capítulo 6, verso 11. Verso 12, antes de eu sentir, pôs-me o meu desejo entre os carros reais do povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta para que nós te vejamos. Por que quereis olhar para a Sulamita como para a dança de Manaim? Vemos uma das declarações mais belas da Bíblia, que inclusive serve como inspiração para muitos cristãos em seu relacionamento com Cristo. Agora, com Cristo. Eu sou de Cristo e Cristo é meu. Amém? Aleluia? Eu sou do meu amado é meu. Para Jesus é fácil de falar, o duro é falar para a esposa e falar para o marido, né? Jesus não está longe mesmo, parece que está longe, então a gente fala, né? Jesus é tudo para mim. Okay. Aí fala, Jesus está aí no seu marido, Jesus está aí na sua esposa. Então, Deus me livre e guarde. Casamento é a união de plenitude mais bela da humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, fez com que eles completassem um ao outro até a plenitude. Então, o casamento, lá em Efésios, repito, Efésios capítulo 5, diz que há um mistério no relacionamento entre Cristo e a igreja, e ele faz a comparação com o casamento, né, do homem e da mulher. É triste ver que em nossos dias muitos casais têm negligenciado isso. E mesmo casado ainda passa muito tempo na casa de seus pais, com amigos, em hobbies, né? Enquanto seus cônjuges não se divertem ou saem de casa. Entrou numa rotina ali que o cônjuge não sai de casa, não diverte, não tem mais nada. É aquela vidinha já que... Aí se você perguntar para a mulher, ela vai falar igual o Paulo. Para mim morrer é lucro. Tem mulher falando isso aí, para mim morrer é lucro. Estou falando sério, os irmãos estão rindo aí, o pastor que sabe.
A amada diz ao amado que pertence a ele e se sente à vontade para declarar que ele pertence a ela. Como é bom quando no casamento um cônjuge se satisfaz no outro. Capítulo 7, o desejo do amado pela noiva. O amado deseja a noiva. Vemos a princípio que o amado se utiliza de figuras importantes de seus dias para declarar o quanto sua amada era linda, agradável e atraente. Muitos maridos abandonaram a prática de elogiar a beleza e virtude de sua esposa. E, ao contrário disso, têm utilizado suas palavras para machucar, amaldiçoar e menosprezar. Que coisa, às vezes, estou falando assim, né? Estou me colocando. A gente, já com muitos anos de carreira, em vez de fechar bem o ciclo, acaba arrebentando, né? Acaba atrapalhando tudo, né? E a gente, na verdade, tem que melhorar, porque, vamos falar a verdade, estamos chegando nos finalmente. Não é isso? A gente vê lá o pastor Antônio Maria da Fé, que, igual eu falei para os irmãos, tem subido lá às quintas-feiras, né? Antes dele falecer. Ele já despedindo da turma, né? Sempre despedindo o pessoal, até nos comércios lá, que foram no velório, falaram. Não, ele passou no velório, passou no comércio lá, fez tchauzinho para nós, né? Falou para nós que estava indo embora. Aí nós falamos para ele, mas o senhor está indo embora para onde, pastor Antônio? Eu falei assim, não, eu vou operar e vou embora, eu não vou voltar mais. Então ele já falava isso, nos cultos ali, ele despedia do grupo de louvor. Ele estava com um tumor na cabeça, ele estava conversando normal, mas às vezes ele dava umas... O grupo de louvor estava assim, cantando, ele ficava de pé, fazia tchauzinho para o grupo, assim. A turma falava para ele, para com isso, pastor, para com isso. Terminava o culto, ele pegava o microfone e fazia uma declaração de amor para a Marilene. A Marilene ficava sem graça. Ela falava, pastor, está desse jeito. Todo culto ele faz uma declaração de amor. Quando eu na última quinta-feira, antes dele operar, que eu tive lá, eu fui no carro, ele chegou na porta do carro, assim, sozinho. Falou, pastor, eu estou indo embora, não vou voltar mais, tá? Eu vou operar. Falou para mim. Falei para ele, Toninho, para com isso, Toninho. Que isso? Ele falou, não, mas está tudo certo, está tudo... Então você vê que a gente achou que... Porque pode ser que... ele falou isso por brincadeira, tal, não sei o quê, mas ele falou isso para várias pessoas, as pessoas que nem frequentavam a igreja. Então você vê que... Né? E quantas vezes ele falava para mim aqui assim, ele falava para mim assim, no escritório, ele falava para mim assim, pastor, está chegando a hora. Ele falava para mim, isso é verdade, ele falava para mim, pastor, está chegando a hora. Falou que chegando a hora do quê, Toninho? Ele fazia assim, o olho para cima. Está chegando a hora. Agora a gente vai juntando, né? Um punhado de vezes que ele falou isso. Toninho, mas... Sei lá, se a pessoa no fundo sabe, né? No fundo, ela vai tendo umas... Aí o irmão fala assim, eu não estou sabendo de nada, não. Você vai sem saber também. Você vai sem saber mesmo. Você vai também sem saber. Eu não quero saber, quando eu começar a saber, eu faço de conta que não sei. Mas você vai sem saber mesmo, então. Viu? Então, meu querido, a vontade de Deus é que sejamos bênção na vida dos nossos cônjuges. Amém? Aleluia? Em todos os aspectos. Devemos dizer o quanto nossa esposa é bonita, linda e atraente, mesmo com o passar do tempo. Às vezes você não fala exatamente assim, né? Mas você tem a sua forma de demonstrar o seu amor. Tem as linguagens do amor, né? Tem até um livro, as 5 principais linguagens do amor. Hoje eu até atendi um casal, hoje fiz um teste com o casal, qual que era a linguagem de amor do casal. Eu fiz um teste com eles, qual que é a linguagem de amor. O que ela entende por amor, o que ele entende por amor. Quando ele se sente amado, como que ela se sente amada e como ele se sente amado. Fiz um teste com os dois ficaram esperando. Depois de uns 15 minutos eu dei a resposta para ela e dei a resposta para ele. Você se sente amado assim, assim, assim. Você se sente amado quando ela faz assim, assim. Quando acontece isso, isso. É um teste que faz. Você descobre isso. Capítulo 8. O desejo da noiva pelo noivo. Aí é o versículo que é chave no capítulo 8, né, no verso 7. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. Que coisa linda, né? As muitas águas não poderiam... Que amor é esse? Que as muitas águas não podem apagar? Nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por esse amor,
seria de todo desprezado, não compraria esse amor. Que amor é esse? Que amor é esse, né? Vemos que o belíssimo fechamento do amor entre o amado e a amada. Vemos que ela deseja acariciá-lo publicamente. Aqui também tem a parte aqui que ela fala assim no capítulo 8, verso 1. Ah, quem me dera que você fosse como meu irmão e que tivesse amamentado aos seios da minha mãe. Quando eu te encontrasse na rua, eu te beijaria e não me desprezariam. Ela está querendo dizer, se você fosse igual ao meu irmão, poderia... Porque naquele tempo não tinha esse negócio de abraçar na rua, né? De beijar na rua. E ela falou assim, eu queria ser até como um irmão, porque aí eu poderia abraçar e beijar e ninguém ia falar nada na rua. Eu queria te abraçar publicamente. Né? Que beleza que é esse amor aqui, porque hoje nem sozinho com a mulher não estão abraçando, nem beijando, quanto mais publicamente. Só Jesus, né? Tem misericórdia. Não é? Ou não? Vemos que ela deseja acariciá-lo publicamente, algo que era proibido em seus dias. Por isso ela diz que desejava que ele fosse seu irmão, porque aí poderia. Ah, porque o irmão não ia ter problema abraçar ela, né? Outra cena muito bonita é a descrição da amada que está vindo do deserto, encostada sobre seu amado. Cansada da viagem, ela repousa sobre o corpo do seu amor, mostrando que ele é para ela um refúgio, um lugar de descanso. Então, meu querido, meu amado, em seguida temos a descrição de quão forte é o amor como a morte. O casal está incendiado por ele e por isso são felizes. A declaração de que nem mesmo as correntezas de água poderiam apagá-lo nos mostra que eles suportariam as mais severas adversidades, mas continuariam se amando. Isso significa, eles se amavam tanto que eles suportariam as mais diversas adversidades. Quando eles falam assim, muitas águas não poderiam afogar, né, nem os rios afogar, nem os bens, nem dinheiro nenhum comprar esse amor. E está querendo dizer assim que qualquer adversidade que viesse, os dois juntos, suportaria e venceria junto. Nem mesmo as muitas riquezas poderiam corrompê-lo, pois não era uma união baseada nos bens, mas no sentimento sincero de amor um pelo outro. Esse casal estava prestes a iniciar uma família saudável em todos os aspectos, pois o amor deles era saudável. Aí, meu querido, o texto em Cantares nos fala de um amor recíproco, do noivo pela noiva e da noiva pelo noivo. O Senhor deseja que nós, suas servas, sintamos o seu amor por nós e que nós possamos sentir o amor de Cristo por nós e que nós possamos viver esse grande amor todos os dias. E em todos os momentos de nossas vidas, sejam de alegria, de vitória, de lutas ou aflições. Ele está querendo dizer que nós também, como igreja, devemos perceber que o Senhor nos ama. Em qualquer situação, o Senhor nos ama. O amor do noivo pela noiva é puro e fiel. A noiva afirma com total certeza que pertence ao seu noivo. Olha, a noiva, ela afirma, eu sou do meu amado. Está querendo dizer que nós devemos afirmar com certeza, eu sou de Cristo. Não é temer, ficar, você é da igreja, você é crente. Não, eu sou de Cristo. Eu sou dele, ele é meu. Não ter vergonha. Você vê que ela fala que ela queria estar na rua, publicamente, demonstrando o amor, mas não podia. Então, o amor da noiva deve ser demonstrado em qualquer situação, em qualquer lugar, sem medo nenhum. Porque Jesus não teve vergonha de demonstrar o amor dele por nós. Ele se expôs publicamente, né? O Senhor se expôs publicamente. Esse grande amor foi expresso pela obediência do Senhor Jesus através da sua morte na cruz. Ele deixou sua glória e se fez homem. O que está querendo dizer? Ele se expôs publicamente para anjos, demônios, para todo mundo. Se humilhou, se fez homem, foi obediente, sofreu, apanhou. Ele se expôs publicamente por amor a cada um de nós. E às vezes a gente tem vergonha, né? Por isso que ele lá também fala em Mateus, fala, aquele que se envergonhar de mim aqui, naquele dia, ele vai passar vergonha diante dos anjos.
Então nós não podemos ter vergonha de falar que nós somos do Senhor. Amém? Aleluia? No Calvário, ele pôde demonstrar a todo mundo o grande amor de Deus pelo homem. Ele ainda falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Né? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Está feito, está consumado. Você vê lá no Evangelho de João, no capítulo 17, antes dele ir para a cruz, ele fala para o Pai na oração sacerdotal, no capítulo 17, ele diz assim, no capítulo 17, o Senhor Jesus fala assim, no verso 4. Fala para o Senhor, né? Para o Pai, para Deus Pai. Ele fala: eu te glorifiquei na terra. Olha que coisa linda. Será que nós estamos glorificando o nome do Senhor? Olha o que Jesus falou no capítulo 17, verso 4. Eu te glorifiquei na terra. Se nós podemos dizer para o Senhor, irmão, nessa noite: Senhor, eu estou te glorificando aqui. Amém? Aleluia? Jesus disse na oração: eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Olha o que Jesus falou: eu glorifiquei, eu fiz aquilo que o Senhor pediu que eu fizesse. Eu glorifiquei o teu nome fazendo aquilo que o Senhor pediu que eu fizesse. Será que nós podemos fazer isso, irmão? Falar isso? Amém? Aleluia ou não? Amém. Irmão, não fica pensando assim, não, e aí você vai embora assim. Irmão, que Deus possa mudar mesmo a sua vida. Entendeu? A gente fala que foi bonito o culto. E continua aquela mesma pindaíba de vida, mesma coisa. Não muda nada. Só acha bonito. Não, você vê, foi bonito, foi bom. Mas não muda nada. Muda nada. O amor faz parte do caráter de Deus, porque Deus é amor. 1 João. Irmão, Deus não tem amor. Deus é amor. Ele não tem, ele é amor. Achei interessante uma pessoa, falando com uma pessoa esses dias, e a pessoa falou para mim assim, o homem que tem conhecimento das coisas de Deus não é o maior homem perante Deus, mas é o homem que tem amor. Esse é o homem maior diante do Senhor. É aquele que tem amor. Amor em tudo, irmãos. Amor, se você colocar o amor como base para qualquer coisa, as outras coisas vão sair de acordo com a vontade de Deus. Se você colocar o amor em primeiro lugar, se você quiser uma resposta para o que você está querendo buscar aí, coloca o amor em primeiro lugar. O amor a Deus e o amor ao próximo. A decisão que você vai tomar, ela glorifica o nome do Senhor e abençoa as pessoas? Amém, aleluia. Você está no caminho certo. Mas se a decisão que você está pensando em tomar, ela não tem nada a ver com Deus, e ela exalta você, o ego do homem, larga a mão. Está coisa errada aí. Então, irmãos, até numa puxada de orelha, quando o irmão pecar contra você, por exemplo, o irmão pecou contra você, a Bíblia fala, se alguém pegar um irmão no pecado, corrige ele, Gálatas 6:1, corrige ele com espírito de mansidão. Corrige com espírito de mansidão e olha para você mesmo, para você também não ser tentado na mesma coisa que ele caiu. Então a gente, né, é igual uma pessoa falou assim, no meio dos crentes é o seguinte, se os crentes descobrirem que um irmão pecou, coitado do irmão, vão acabar de matar ele. Mas quem, pastor? Os próprios crentes. Os próprios crentes, em vez de ajudar a levantar, vai querer fofocar, vai querer caluniar, e vai querer humilhar, e vai querer pisar em quem pecou. E não é assim que o Senhor fez com nós. Se Deus fizesse isso com cada pecado que nós fizemos, nós estava perdido. Então a gente também tem que tomar cuidado, irmãos. Viu? Quando você souber que o irmão pecou, a irmã pecou, cuidado. Ele faz parte do corpo de Cristo. E ele pecou, mas o Senhor ama aquela vida. O Senhor morreu por ele, morreu por ela. Então cuidado, quando você pegar o seu irmão no pecado, você querer abusar e subir em cima disso, viu? Aí você está pecando tanto quanto o irmão que pecou. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 6,
5, 1 Coríntios capítulo 5, sobre o maledicente. E lá na lei fala do fofoqueiro, do mexeriqueiro. E na carta de Paulo aos Coríntios ele fala do maledicente. Então ficar falando mal do irmão é pecado também, viu? Só que que o pecado do irmão parece que é mais grave, né? Não, para Deus tem pecadinho e pecadão. Tem, mas o pecado é pecado. É pecado, viu? Então, meu querido, olha bem. O próprio Senhor Jesus diz que está no amor de Deus. Ele habita nesse amor, pois é o vínculo de comunhão com o Pai. João 15, 10. Deixa eu ver o que está escrito em João 15, 10. O que o Senhor diz? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha aí, permanecer no amor de Deus. Nós aqui que estamos nessa noite devemos permanecer no amor de Deus. Amém? Assim, observamos que Deus nos amou primeiro, estando nós ainda no pecado. Fomos atraídos para esse grande amor. Meu irmão, a gente estava no pecado e o Senhor nos amou primeiro. Em Romanos também, no capítulo 5, no verso 8, está escrito, Romanos 5, verso 8, está escrito: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente era pecador, Jesus morreu por nós. O Senhor ama cada um de nós. Jeremias 31, 3 diz assim: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Olha, com amor eterno te amei. Que coisa que é essa, né? Que amor eterno. Fomos realmente atraídos e conduzidos para esse amor, pois só Ele tem o verdadeiro amor. Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. O Senhor Jesus, quando lhe perguntaram qual seria o maior mandamento na lei, Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O Senhor quer exclusividade. Amém? O Senhor quer exclusividade. Nada pode estar entre nós e Ele. Eu sou do meu amado, meu amado é meu. Nada pode estar entre isso. Nada. O pecado terrível que teve no Antigo Testamento foi de idolatria. O que é idolatria? É qualquer coisa que entra entre o relacionamento nosso e o de Deus. No caso, nós e do amado, do Senhor Jesus. Qualquer coisa que tomar o lugar desse relacionamento, colocado em primeiro lugar, é idolatria. Esse foi o maior pecado do povo de Israel no Antigo Testamento. Isso é um dos motivos também porque Moisés escreveu o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Gênesis, quando ele escreve, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. É interessante você saber disso que eu vou falar também agora. Por que Deus não explicou como que Ele formou as coisas, como que Ele fez, se foi em tantos dias, se foi... Sabe por quê? Porque Moisés que escreveu, por revelação, e a maior preocupação, o objetivo de Deus, pelo qual Moisés escreveu o capítulo 1 do Gênesis, o capítulo 2, 3, o livro de Gênesis, foi porque o povo de Israel estava numa idolatria terrível no Egito, adorando os deuses do Egito. E Deus, então, por meio de Moisés, vai mostrar que o Deus que tirou ele do Egito é o soberano, supremo, excelso, o maior Deus. Ele é tudo, não há outro fora Deus. Então ele vai dizer assim: no princípio, Yahvé, Elohim, criou os céus e a terra. Então é por isso que ele escreve. Ele escreve para os israelitas em primeira mão, para provar que o Deus que tirou eles das garras do faraó é o Criador do universo. Então ele não vai escrever o livro de Gênesis para dar detalhes científicos, preocupar com dias. Não. Ele vai querer dizer: olha, o Deus Elohim que tirou vocês do Egito, Ele que criou os céus e a terra. E Ele disse: haja luz e houve luz. É esse Deus. Então ele vai explicar para que aquele povo deixasse a idolatria do Egito e voltasse para o Deus
de Israel. Amém? Aleluia? Por esse motivo que não tem, por esse motivo que não tem explicação ali, como que Deus fez, por que não sei o quê. Não, porque a intenção foi simplesmente mostrar que o Deus que tirou eles do Egito é o Deus criador de tudo, que está acima dos deuses da chuva, do Deus que eles tinham lá, o Deus da chuva, o Deus do gado, o Deus da fertilidade, o Deus das águas, o Deus das estrelas, o Deus sol, o Deus lua, tudo que era adorado no Egito. Aí ele vai mostrar que Deus, o Yahvé, Elohim, criou tudo essas coisas que vocês estão aí cultuando como deuses. Por isso que ele vai falar, no Êxodo capítulo 20, ele fala assim: não terás outros deuses diante de mim. Amém, aleluia? Eu sou o Senhor. É por isso que não tem explicação, porque ele está provando, mostrando que ele é o Deus Todo-Poderoso e que os outros são apenas deuses, com letra minúscula. Entenderam sim ou não? Amém? O Senhor quer exclusividade. Ele quer que o nosso coração, sentimentos, a nossa alma, o nosso pensamento estejam voltados para Ele, guardados para Ele, porque Ele nos trata como filhos, e filhos únicos, como a menina dos seus olhos. Cuidado que a gente tem com a menina dos olhos, já viu? Qualquer coisinha que vem no olho, você fecha. É automático. Você pode estar fazendo qualquer coisa, o olho fecha automático para proteger. É uma coisa assim inconsciente. Então o Senhor também nos protege. A gente está fazendo essa analogia para você ter uma noção. De forma inconsciente, Deus, assim, como a gente fecha os olhos de forma inconsciente para proteger os nossos olhos, o Senhor, é claro, Ele tem consciência, Ele protege nesse mesmo estilo. Ele protege nós também. Amém? Aleluia? O Senhor está conosco. Paulo, em 1 Coríntios 13, diz que o mais importante na vida de um servo é o amor. Sem ele nada somos. Paulo diz que ainda que falasse a língua dos anjos, tivesse profecia, conhecêssemos todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse monte, mas não tivesse amor, nada seríamos. Pensa bem, transportar monte, mas não tem amor, nada seria. Por isso que a pessoa pode expulsar demônio, fazer milagre, mas o Senhor pode dizer para ele assim, não te conheço. E a pessoa, ela pode não expulsar demônio, não falar em línguas, mas se ela tiver Cristo, tiver o amor de Deus, é o que interessa para Deus. Que coisas. Senhor, nós profetizamos, fizemos milagres. Senhor, não conheço, não te conheço. Então, que adianta fazer um punhado de coisas, mas não tem amor? O amor de Cristo para conosco é muito grande. E o livro de Cantares, de Cântico, mostra o amor do noivo, do rei para com a sulamita, e a sulamita para com o rei. Então, é por isso que o livro está lá, para mostrar o amor de Deus também. Ainda Paulo, na sua carta aos Romanos, ele faz a seguinte pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo relaciona várias situações. A tribulação separa. A angústia, a fome, o perigo, a espada, a perseguição, os anjos, a altura, a profundidade. Alguma criatura, nada, nem ninguém pode nos separar desse grande amor. Amém? Glória a Deus? Nada pode separar. Assim, o amor de Deus é a razão da nossa existência, da nossa vida. Não podemos deixar que nada nos separe desse maravilhoso amor. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu coloquei, deixa eu ver aqui, o que eu fiz aqui. Aqui é o seguinte. Essa cabeça, não, você velhinho aí, não sabe o que está fazendo. É mesmo? Olha. Olha aqui. Esse aqui é um perguntar para as crianças, está vendo aqui, Rebeca, de 8 anos. O que é amor? Amor é quando a minha avó, com artrite, que não conseguia pintar as unhas do pé, então o meu avô pinta as unhas para ela, mesmo quando as mãos dele também têm artrite. Rebeca, 8 anos.
Amor é quando nos fazem sorrir quando estamos cansados ou tristes. Até rir, 4 anos. Ó, 4 anos. Quando a gente está cansado e alguém faz a gente rir. Amor é quando a minha mãe faz café para o meu pai e ela toma um gole antes de lhe dar, para ter a certeza de que o gosto está bom. 8 anos. Amor é quando queremos aprender a amar melhor e percebemos que devemos começar com um amigo que detestamos. Nica, 6 anos. Precisamos de mais alguns milhões de Nica nesse planeta. Olha o que ela fala, é quando queremos aprender a amar melhor e percebemos que devemos começar com um amigo que detestamos. 6 anos a menina. Que coisa, hein? Pancada, hein? Começar com aquele que você detesta. Ir lá na casa dele, chorar com ele, orar com ela. Que coisa, hein? Que pancada. Olha, 6 anos, ó. Amor é quando dizemos que gostamos da sua camisa. Então a pessoa que amamos usa-a todos os dias. 7 anos. Só porque você falou que gosta da camisa dela, agora ela usa ela todo dia. Amor é o que acontece durante o meu recital de piano. Eu estava no palco, estava com medo. Todas as pessoas estavam a olhar para mim. Entretanto, vi o meu pai a acenar e a sorrir. Ele era o único a fazer aquilo. E aí eu perdi o medo. 8 anos. Cada coisinha, né, irmão? As crianças falam mesmo, né? Quem não recebeu o reino de Deus como criança não pode entrar no reino. As crianças arrebentam com nós, não arrebentam? Amor é quando o nosso animal de estimação lambe o nosso rosto, mesmo depois de o termos deixado sozinho o dia todo. 4 anos. Deixou o animal sozinho e depois ele vem e lambe a gente. Amor é quando o vizinho idoso estava a chorar por ter perdido a sua amada. O menino foi até o quintal do velho, subiu no seu colo e ficou sentado ali. Quando a mãe perguntou ao menino o que disse ao vizinho, o menino disse: nada, só o ajudei a chorar. 4 anos. Que coisa, hein? O que você fez? Nada, só chorei junto com ele. Que coisa. Amém, irmão? Glória a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito Santo possa falar em nossos corações. O nosso Deus é amor. Deus quer que a gente ame uns aos outros. Jesus amou a cada um de nós, entregou a vida por nós. Então, o irmão, a irmã, as pessoas que aí nós estamos com raiva, Jesus morreu por elas. Jesus ama elas também. E quer que nós demonstremos esse amor. E aí, irmão, como é que está aí? Está muito irado, gritando, xingando, querendo que se lasque o fulano lá, a cicrana? Então, meu irmão, tem coisa errada aí na sua vida. Se você está pensando assim, tem coisa errada aí. Porque não é assim. Tá? Então, cuidado. Jesus não quer isso da gente, não. Ele quer outra coisa. Jesus, ele fala a verdade, fala com amor. Quando ele encontrou com um jovem rico, o jovem rico perguntou para ele o que precisava para ter a vida eterna. Jesus falou: você conhece os mandamentos? Ele falou: conheço. Aí Jesus falou para ele, aí está escrito na Bíblia assim, ó: Jesus o amou e falou para ele: ainda te falta uma coisa. Então Jesus falou a verdade? Falou, mas com amor. Está escrito: Jesus o amou e disse: ainda te falta uma coisa. Então coloque o amor em primeiro lugar, que as demais coisas vai funcionar, irmão. Vai funcionar. Então não adianta não. Tem gente que usa a Bíblia. Não, mas está escrito na Bíblia, tem que fazer assim, assim, assim. Igual um dia desse alguém veio falar: não, mas na Bíblia está escrito assim, tem que fazer assim. Eu falei assim:
Está tudo errado, hein? Está fazendo errado, hein? Não, mas está escrito assim, assim, assim. Aqui não vamos discutir, não. Eu falei, então tá bom. Mas está errado. Por quê? A pessoa não quis escutar, né? Eu falar. Por quê? Porque o diabo também usa a Bíblia. O diabo usou a Bíblia também. Agora, Jesus usa a Bíblia para glorificar o nome do Senhor e trazer as pessoas mais perto de dele ainda. Jesus não usa a Bíblia para empurrar a pessoa para longe. Porque é possível você usar a Bíblia, falar, eu estou na Bíblia, e você empurrar as pessoas para longe de Cristo e para longe da igreja. Por que as pessoas saem da igreja? A maior parte sai da igreja por causa de relacionamento quebrado dentro da igreja. Viu? A maior parte das pessoas sai da igreja por causa de problema de relacionamento com alguém dentro da igreja. O maior motivo de evasão de igreja é esse. Quando as pessoas se sentem amadas, elas ficam. Quando você é bem tratado numa loja que você vai comprar alguma coisa, quando você pensa em comprar alguma coisa, você pensa naquela loja que você foi bem tratado. Se alguém fala para você assim, você foi maltratado numa loja, mas a pessoa fala, a mercadoria está lá naquela loja. Você lembra do vendedor que maltratou você? Você dá um jeito de comprar em outro lugar ou pede para alguém comprar para você. Você tem de tudo quanto é jeito de não ir lá, porque o vendedor é chato, a vendedora é chata. Vai te tratar mal. Mas quando te trata bem, você faz questão de ir lá. É assim que funciona, irmão. Então, que o Espírito Santo possa nos ajudar a sermos homens e mulheres de Deus. Amém? Glória a Deus. Que as pessoas tenham prazer de falar assim, eu gosto de conversar com ela, eu gosto de conversar com ele, é gostoso, se sente bem. E transmite um negócio para a gente assim. É isso que Deus quer que a gente faça. Você está no seu lugar, no seu serviço, onde quer que você está trabalhando, estudando, Deus colocou você ali como instrumento dele. Deus colocou você ali como extensão do corpo dele, membro do corpo dele, para fazer alguma coisa para ele. Então você não está nesse trabalho, não está nesse lugar em vão. Tenha certeza disso que eu estou te falando. E depois, você deve orar por essas pessoas que estão ali na sua casa, colocar aquelas pessoas no altar, na presença de Deus, em oração. O resto o Senhor faz. Pode usar outras pessoas. As pessoas não têm que converter necessariamente porque você falou, porque você pregou na sua frente. Não. Às vezes você está ali só, o fato de você estar ali orando por elas, pode ser que elas vão converter. Daqui 3 anos você já mudou de serviço, nem vai ver. Mas a sua presença, as suas orações ficaram em memória diante do Senhor. E fizeram efeito. Então você tem que fazer a sua parte, eu tenho que fazer a minha parte. Nesse sentido. Parece que não está dando resultado. Não. Às vezes o resultado não é no seu tempo, não é para você ver, é outro que vai ver. O próprio Paulo fala, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Quando a gente planta alguma coisa hoje, não cresce. A gente não vê nem crescer, mas às vezes é o outro que vê crescer e é o outro que colhe. É assim. Então, meu querido, o livro de Cântico dos Cânticos, ele fala de Jesus. Fala do amado, do verdadeiro amor. Que tem o amado pela igreja. Isso é verdade. Agora a gente precisa ver se a recíproca é verdadeira. Se a igreja de fato ama o noivo. Né? A minha amada é minha. E eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado e ele é meu. Nós podemos dizer que nós amamos o Senhor, amém? Aleluia? De coração amamos o Senhor. Então, se nós amamos o Senhor, nós amamos também os membros do corpo dele. Nós amamos os membros do corpo dele. O corpo é dele e os membros são dele. E eu faço parte desse corpo como um membro. Então, se eu amo ele, eu tenho que amar o corpo dele. E o corpo dele é composto por outros membros. E às vezes eu não estou amando ele porque eu não estou amando o outro membro. E estou com a maior cara de pau falando que amo ele. Mas o membro do corpo dele não estou amando. Então eu tenho que amar a ele de verdade, amando uns aos outros. Porque o outro pertence ao corpo dele. O corpo é dele. Amém? Glória a Deus.
Como que eu falo que eu amo a Ele, mas não amo o corpo dele? Está errado, tem coisa errada aí. Vamos ficar em pé, que o Senhor nos ajude, nos abençoe. A começar nos nossos lares, né, com a esposa, com os filhos, com o marido. Começa na sua casa, viu? Começa na sua casa. Começa na minha casa. Começa nos nossos lares. É ali que começa a obra. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome. Precisamos da tua ajuda, Espírito Santo. Muito, muito da tua ajuda. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Perdoa, Senhor, esta casa. Perdoa a igreja, Senhor. Perdoa a noiva. Perdoa a amada. Tenha misericórdia. Ah, Senhor, cura as feridas da amada. Cura, Senhor, cada um de nós, que possamos amar uns aos outros. Honrar, respeitar. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Perdoa quando não fazemos isso. E achamos que ainda temos razão ainda. Perdoa nosso egoísmo, nossa ignorância, nossa altivez, nosso orgulho disfarçado de santidade. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Ajuda o teu povo, a tua igreja. Perdoa nós. Entregamos no teu altar. Entregamos no teu altar. Ó amado da igreja. Fala para ele, irmã. Fala para ele, irmão. Ó amado. Perdoa nós, amado. Ajuda nós, amado meu. Ajuda a igreja, Senhor. Eu sei que o Senhor está purificando, santificando a igreja, para apresentar a igreja a si mesmo, gloriosa, imaculada. Aleluia, santa, irrepreensível. Então purifica a minha vida, purifica cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a sermos homens de Deus, maridos, mulheres abençoadas, filhos abençoados, amigos, colegas, irmãos em Cristo. Abençoa, Pai. Abençoa, Pai. Uma ótima noite para os irmãos. Ótima final de quarta-feira, quinta-feira, final de semana. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.